Olá, minhas divas e divos do Axé, tudo bem, meus amores? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tata Loparga, onde eu compartilho com vocês a minha trajetória na espiritualidade, na Umbanda, enfim, da minha vida também. Algumas coisas agregam na vida de outras pessoas, sim. E eu decidi trazer esse tema de hoje, que é por que eu me mudei? Muitas pessoas me perguntaram na última caixinha que eu abri, aleatória, né? Tem caixinhas com temas específicos e outras são livres. E tiveram muitas perguntas porque eu me mudei e eu ignorei. Ignorei, simplesmente ignorei, porque eu pensei assim, para que eu vou dar satisfação da minha vida? Porque eu me mudei, ué. Mudei porque eu quis e, enfim, não vou responder. Só que depois eu fiquei martelando aqui na minha cabeça que sim, pode agregar na vida de alguém. E vou trazer um pouquinho da minha vida, vou trazer só um pouquinho dentro daquilo que eu posso trazer, que pode fazer vocês refletirem sobre alguns pontos que eu vou colocar nesse vídeo. Primeira questão é, realmente a gente precisa de mudanças na nossa vida, né? Já fazem 3 anos, 4 anos que eu tento me mudar, que eu tentava me mudar. Eu queria muito morar numa casa espaçosa, num lugar bem distante, no meio do mato. Talvez eu me adaptaria, sim ou não, não sei. Mas eu tinha muito essa vontade de plantar as minhas ervas, de ter um espaço para fazer meus rituais, enfim, cuidar, né, dos meus ibás, dos meus assentamentos. Precisava de um espaço maior. Acabou que eu vim para um espaço menor. Mas essa mudança também está sendo boa de alguma forma. Muitas coisas aconteceram, muita coisa vem acontecendo. Não é fácil mudar e essa é a primeira vez que eu mudo oficialmente, porque eu morava no apartamento onde eu nasci, né? Então eu morei lá com os meus pais na minha infância. Meus pais se mudaram, enfim, eu tenho um irmão carnal e ele morou um tempo nesse apartamento também. E eu já morava ali mais de 12 anos, sempre fui e voltava, né? Eu ia e voltava, mas ali era o meu ponto refúgio, digamos assim. Então, a vizinhança era a vizinhança da minha infância. Enfim, eu me sentia muito confortável ali, mas eu sentia que eu precisava mudar. Mudar para mudar energia, sabe? Enfim, eu fiz um jogo, né? Eu jogo, né? Para ter meus clientes, enfim. E nunca tinha feito uma mandala astrológica para mim. Eu faço toda semana, tenho clientes de mandala astrológica. Então são 12 áreas da sua vida e eu nunca tinha feito para mim. E uma das casas que eu me lembro que ficou marcada, porque é muita informação, né, gente? Por isso que eu mando via áudio, porque a pessoa precisa ouvir de novo. Enfim, é muita informação mesmo. E eu não gravei. Eu esqueci da maioria das outras casas, mas a última, que é do inconsciente da alma, me pegou bastante, que era sobre essa questão de querer mudar, mas no fundo eu não me via capaz de mudar. Eu tinha dentro de mim um apego, sim, emocional naquele local, no apartamento. Enfim, gente, o apartamento era todo do meu jeitinho. Era pintado, cada parede era uma cor, um cantinho tinha um significado, um quadrinho tinha um significado, tudo ali já era no meu esquema, sabe? Só que ali também era referência de dores. Eu passei muitas questões ali que eu nem gosto de lembrar, mas vou trazer aqui para vocês só para especificar um pouquinho. Passei por coisas sérias, né? Eu casei, morei ali e o meu casamento não foi bom. Meu casamento acabou justamente por conta de traições constantes desde o início. E na época eu era evangélica, tinha aquela questão de orar, perseverar. Como é que fala? Tem um versículo que fala: a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói. Então, se eu separasse, eu ia ser a tola, eu teria que estar ali perseverando, orando. E, enfim, mesmo sendo evangélica na época, eu escolhi abandonar o barco, porque eu não merecia estar dentro de uma relação com tantas traições
desnecessárias, né? Porque fora as traições, tinha uma relação muito boa dentro de casa, enfim. Hoje nós somos amigos, sim. Não temos problemas de convivência e a gente brinca até em relação a essa situação do passado. Mas é uma questão já que tá bem resolvida para parte, né, dele e tanto para mim. Então, não temos problema quanto a isso. A gente se dá melhor, muito mais separado do que quando era casado. Enfim. Mas, claro, deixa marcas, deixa traumas, de alguma forma, né? O ambiente ali onde eu chorei muito, um ambiente onde eu tive que me readaptar, porque quando eu separei, eu não queria separar, mas eu tinha que me separar, porque tem gente que precisa ouvir isso. Às vezes você tá numa relação que tem pontos positivos e pontos negativos. Você precisa pesar na balança aquilo que você merece e aquilo que você não merece. Então, de fato, eu não merecia, não tinha necessidade. E eu falei, por que eu me permito estar nesse lugar de aceitação? Né? E sempre tinha muita mentira. Não, isso não aconteceu e parará, enfim. Gente, não desejo pra ninguém esse tipo de relacionamento. E eu tive que escolher. Não, agora eu não mereço mais, né? Eu não mereço. E na fase que eu me divorciei, até gaguejei, até na época que eu me divorciei, não, eu não tinha pego nenhuma traição naquele momento. Eu só escolhi me divorciar. Então, foi difícil, claro. Foi ali que tudo começou. Enfim, eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, dica de maquiagem, de beleza, mas aquilo ali não me trazia algo significativo. Não fazia diferença na vida de ninguém. Pra mim, gravar dica de beleza, de maquiagem, de, sei lá, um produto de cabelo, pra mim não preenchia. Então eu queria gravar pra ocupar meu tempo, né? Porque a gente fica triste, é um luto, gente. Quem separa, quem divorcia. Eu casei na igreja, de noiva, enfim, teve festa. Então, esse processo foi aí que realmente eu comecei a me desapegar do cristianismo, digamos, da igreja em si, dos padrões da igreja. Eu comecei a questionar muitas coisas sobre como eu tinha que reproduzir palavras que não vinha de mim, né? Coisas, enfim. E a Umbanda surgiu na minha vida logo depois. Mais ou menos isso, tá? Tô abrindo meu coração para vocês. E logo depois eu também passei por situações bem complicadas. Não tive sorte no amor, né, gente? Tive um relacionamento com uma pessoa, para mim é um psicopata, né, estelionatário, que é envolvido da religião, de candomblé. Enfim, tá nas mídias sociais aí, eu não sei, na época tinha bastante seguidores, enfim. Cara, picareta de São Paulo, né? Eu não convidei, a pessoa chegou chegando, achando que ia ter uma vida boa no Rio de Janeiro, se encostou na minha casa e, por conta de uma moto que ele queria, jogou minha gata da janela do prédio, né? Nunca mais tive notícia. Isso me fere muito até hoje por conta da minha gata. Era uma bebezinha linda e meus bichos são tudo pra mim. Então, a pessoa com a maior frieza do mundo fez isso, já foi confirmado por pessoas que convivem com essa pessoa, né? Enfim. Mas tá aí, né? As pessoas dão ibope, infelizmente. Depois eu vou falar mais sobre a religião, né? As pessoas hoje, quanto mais picareta, quanto mais marmota, as pessoas gostam. Eu vou falar sobre a desintoxicação que eu tô precisando passar nesse momento sobre coisas da religião. E depois dessa situação que foi, fora um golpe, né, financeiro muito alto que eu recebi, e, gente, é inexplicável, você não consegue explicar como você cai no golpe de uma pessoa estelionatária, né, que tem esse dom. Esse dom, porque foram várias outras pessoas que entraram em contato comigo depois para contar que também passaram a mesma situação. E depois me envolvi com outra pessoa também com certo transtorno e que também tá aí com título. Enfim, foi um inferno na minha vida. Uma pessoa que tá representando a linha de seu Zé Pilintra, infelizmente. E lamentável, com histórico de Maria da Penha. Sabe, religião tá um nojo, um nojo. E
eu fico decepcionada com as pessoas que aplaudem, pessoas que sabem, pessoas que eu gostava muito, né, que eu tinha convivência dentro da religião, sabem da história e continuam ali aplaudindo, ainda dizendo que precisam manter, de alguma forma, como é que fala? Contatos, né? Contatos para ter visibilidade na internet, para ter oportunidade de alguma coisa, sabe? A religião tá um nojo. A verdade é essa. Então foi traumático para mim também, coisas horríveis que eu descobri depois, enquanto coisas que eu passei, até mesmo quando eu estava recolhida, enfim. E nesse processo todo, né, gente, eu não parei para chorar um minuto. Eu fui absorvendo tudo, eu fui somatizando muitas coisas, sempre fazendo terapia, sempre buscando autoconhecimento, sempre me aprofundando mais com a minha espiritualidade. E sim, minha vida sempre caminhou como tinha que caminhar, nunca me faltou nada, graças à espiritualidade, o meu esforço também, né, de batalhar pelas coisas que eu sempre quis. Só que eu passei por um episódio absurdamente traumático recentemente, tem pouquíssimo tempo. Eu recebi uma pessoa na minha casa que tentou 3, sabe, dentro do meu apartamento. 3 vezes em 7 dias. Uma semana a pessoa tentou 3 vezes e eu achei que isso não fosse trazer nenhum resquício para mim negativo. Ah, mas a sua casa deve ter alguma coisa negativa. Não, gente, não é sobre isso. Eu fui acolher uma pessoa que já estava tendo um problema em um determinado lugar. Eu nem estava falando com essa pessoa. Eu que chamei para vir para minha casa. Meu Exu pediu para fazer um reforço espiritual. Eu não entendi do que era. E foi feito um trabalho antes dessa pessoa chegar. Essa pessoa só não conseguiu tirar a própria vida, acredito eu, pela espiritualidade. Porque eu não vou entrar muito em detalhe para não expor muito, enfim. Mas eu quero falar sobre o que me traumatizou, o que trouxe de gravidade, né, para o meu psicológico, para o meu emocional e espiritual também. A terceira tentativa foi se jogar do prédio, né? Tentativa de mais se jogou. Então aquilo ali foi completamente programado, porque eu fui trancada dentro de casa pela pessoa e essa pessoa se jogou da janela do corredor do prédio. Porque o meu apartamento lá era todo telado. Então a própria pessoa falou: eu só não me joguei dali porque tem tela. E se jogou do corredor, da janela do corredor. Então, foram 7 dias de terror psicológico, 7 dias tentando acolher, tentando conversar, tentando trazer a espiritualidade, a entidade em terra para tentar mudar aquele quadro, aquela situação. E no final das contas, quem não prestou foi eu, né? Saí como a FDP da história, que é sempre assim, né, gente? Quando você fala, não, chega, basta, agora já era, chega. Terceira vez, a quarta não. Não vai conseguir, aqui não. E aí você não presta. Só que até aí tudo bem. Pessoas entram, pessoas saem da nossa vida, isso a gente tem que entender, é normal. Porém, começou a questão de me prejudicar onde eu moro. Porque ali onde eu morava era um ambiente familiar. As pessoas que moram ali são pessoas que moram há muitos anos. Geralmente as pessoas se mudam e voltam. Ou quem comprou apartamento na época não vendem, alugam, né? Então quem mora são os filhos, enfim, é muito tradicional, muito familiar. E eu tô sentindo falta da paz, do silêncio e dessa calmaria que era lá, né? Tô sentindo um pouco de falta disso. Só que isso começou a se tornar um problema para mim. Uma das vizinhas que são novas, né? Tem pessoas novas lá. Enfim, na verdade nem é nova. Ela nasceu ali. Só que eu nunca tive contato de conversa psicóloga e ela veio conversar comigo sobre o episódio e veio falar que eu precisava me tratar, porque isso ia
trazer umas consequências para mim, né, de alguma forma, no meu subconsciente depois. E eu falei, ah, sim, pode deixar, vou me tratar. Ela pediu que eu ligasse para uma central, que essa central que dá apoio para as pessoas que têm esse tipo de pensamentos, né, para não falar a palavra aqui, tem um telefone central aí de suporte. Só que essa central, ela dá apoio para quem presenciou, quem vivenciou, é o mesmo suporte para quem tem um pensamento. E eu nem fiz a ligação, nem procurei nada e deixei isso passar. Só que eu comecei a ter muitos pesadelos, mesmo fazendo muita defumação, limpeza energética no ambiente, tudo isso. Foi ali que a minha cachorra começou a ter febres, né? Ela participou de tudo isso. E quando eu lembro da última cena de ser trancada dentro da minha própria casa e vendo pelo olho mágico da porta, os vizinhos todos descendo, não tinha elevador, e eu trancada com uma angústia sem entender o que estava acontecendo. Gente, é num piscar de olhos que acontece, né? Tanto é que a segunda eu estava fazendo janta, conversando com a pessoa tomou água sanitária, garrafa de água sanitária, num bate-papo que aparentemente era saudável. Então, fica de alerta para vocês no sentido de não interessa o problema, a gravidade que a pessoa te conte, não traga para sua casa, não traga para o seu ambiente, não tente atropelar, sabe, o processo que a pessoa precisa passar ou algum tipo de aprendizado, porque quem leva as consequências é você. Então, eu comecei a ter consequências de ter pesadelos. Eu comecei a ter muita angústia, mesmo fazendo oração, descarrego, limpeza, tudo que eu podia fazer, eu fazia. Mas o que começou a me incomodar mais foi o ambiente onde eu morava. As pessoas o tempo todo me paravam para perguntar sobre o ocorrido. Eu fui chamada pela administração para conversar, para explicar, para dar uma satisfação, porque nunca aconteceu isso ali. Então eu fiquei taxada como a menina do apartamento tal que houve esse episódio. Então eu não podia passear com a minha cachorra, que as pessoas, vem cá, você é a pessoa, que aconteceu isso não. Gente, aquilo ali começou a se tornar algo constrangedor para mim, né? Então a pessoa que faz isso, ela não pensa também nas consequências, né, da outra pessoa. Então, não coloquem problema dentro, não se metam em problemas que não é teu, não é um problema meu, né? E eu me meti, quis dar uma de Madre de Calcutá e acabei me estrepando toda. Então, eu precisei sair dali urgente. Claro, eu já tinha muita vontade de me mudar. Só que a oportunidade que apareceu foi vir para esse apartamento que eu tô hoje, né? Eu tô tendo autorização até mesmo para gravar aqui dentro. Eu pedi autorização porque eu não quero ficar expondo mais a minha vida. Tanto assim, tô expondo, mas eu fico assim, gente, até que ponto eu posso expor? Até que ponto eu devo mostrar um pedaço da minha casa? Tudo é troca de energia, tudo é muito complicado lidar com a internet, com a nossa imagem na internet, de alguma forma, né? Então, esse episódio me trouxe um trauma, sim, e as pessoas sempre perguntam, e aí, como é que tá a pessoa? Mas ninguém pergunta, é você que presenciou, você que vivenciou todo esse tempo todo, como é que você está? Ninguém nunca perguntou, ninguém nunca pergunta, né? Eu não tenho notícias nenhuma dessa pessoa, não me interessa saber também, não quero mesmo, porque foi uma pessoa que saiu da minha casa me espraguejando, falando besteira sobre mim, uma pessoa que usou as minhas fragilidades, né, para tentar me atingir naquele momento. Gente, e eu comecei falando que eu não chorei esse tempo todo sobre determinadas situações que aconteceram na minha vida, né, de decepções, de vida afetiva e tudo, eu não chorei em nenhum momento. Mas nesse dia eu chorei muito. Eu chorei dias, dias e dias. Eu chorei tudo que eu não chorei há 3, 4 anos, 5 anos atrás. Não pelas palavras que a pessoa tentou me ofender usando, achando que eram minhas fragilidades, não. Mas foi pela minha doação. De 7 dias que eu parei, não trabalhei, cuidei. Ambulância para cima, para baixo. Dormindo no banco de hospital público.
vendo o dia clarear junto com os moradores em situação de rua, porque não podia sair de lá, brigando com os médicos, por que fulano não está, porque o médico tal ainda não compareceu, por que a pessoa ainda não comeu, por que isso, por que aquilo outro, porque brigando, sabe? Peitando a situação. E no final, quem não presta sou eu. E enquanto a pessoa tentava me atingir, me atacar com palavras, usando, isso é a coisa mais baixa que existe, mais baixa. A pessoa que te conhece, a pessoa que conversa, sabe um pouco de você, pegar daquilo que acha que é sua fragilidade, porque eu sou muito bem resolvida com as coisas que tentou me ofender, isso é muito baixo, muito baixo. É horrível, horrível. Só que a decepção, o choro veio pela minha atitude. 7 dias indo na ambulância, se responsabilizando, assinando o documento no hospital, eu que estou me responsabilizando pela pessoa, isso. Tudo isso. Gente, isso traz um peso, cara, é de ingratidão, claro, né? Mas, enfim, não tenho notícias alguma. Também não me interessa ter sobre essa pessoa. Eu acho que cada um faz o que quer da sua vida, enfim. Não sei se a pessoa tem transtorno, não sei se cuida, não sei absolutamente. Mas esse foi um dos motivos que eu precisei me mudar com urgência. Só que a espiritualidade ela é tão boa, quero falar para vocês, 2 coisas. Uma, o problema do outro é do outro. A gente não tem que ser a salvadora da pátria, de tentar recuperar, ajudar, salvar ninguém. Porque acaba nessa situação, é você que não presta. E foram dias chorando sim, gente. Lágrimas que estavam presas dentro de mim, de todas as situações que eu já vivenciei, sabe? Tô aqui abrindo meu coração pra vocês, gente. Eu não sei nem se eu vou me arrepender de ter gravado esse vídeo, mas eu joguei pra perguntar se eu poderia falar, trazer um pouquinho disso, que era uma coisa que eu nem ia dar satisfação, porque eu me mudei, né? Mas a espiritualidade falou que sim. Eu falei, tem certeza? Joguei. E sim, alguém vai precisar ouvir isso, porque talvez você não esteja passando por essa situação agora, mas pode ser que você venha passar lá na frente. Aí você vai falar assim: ah, mas a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Você tem que viver a sua vida, sabe? Nos tempos de hoje, as coisas mudaram. Quanto mais a gente achar que tem que ajudar, salvar a vida de outra pessoa, se responsabilizar, dá nisso. Vem depois a ingratidão e a tentativa de ataque, né, gente? De as suas fragilidades eu estou jogando na sua cara. E aí veio o flashback de tudo que eu vivenciei durante os 7 dias. Isso trouxe um grande problema para onde eu morava, sim. Porque as pessoas me paravam, toda hora me perguntavam, e aquilo ali foi me trazendo uma angústia. Eu comecei a dar fora nas pessoas, eu comecei a ficar realmente não estava legal. Falei, chega. Agora não dá mais, preciso me mudar. E eu decidi a mudança, gente, foi assim, em 7 dias eu me mudei. Até agora eu não consegui botar tudo num lugar, porque eu vim um espaço menor, né? E mesmo doando a maioria das coisas que eu doei, roupas, móveis, algumas coisas que eu não pude trazer ainda, tenho que me desfazer de muitas outras coisas ainda, não tô conseguindo me organizar, não tenho ainda nenhum cenário ainda pronto, certo, né? Enfim, mas está 80%, quase que 90% organizado. Mas a espiritualidade é boa, ela é nela que eu me apego. É nela que a gente deve se apegar. Porque mediante todas as decepções que acabam nos trazendo conflito, gente, isso traz conflito interno pra gente, traz decepções, mais uma decepção, sabe? São tantas decepções, uma somatização de decepções que eu tô aqui abrindo meu coração pra vocês, que eu sei que tem gente ruim que vai vir falar merda nos comentários, que sempre aparece, mesmo no momento de fragilidade, mas também tem gente boa e tem gente que assiste, não comenta, mas pesca alguma coisa que é importante pra si. E no meio disso tudo,
a espiritualidade me trouxe para um lugar que não era o que eu programava, porém é no mesmo bairro, mas com uma estrutura muito melhor da onde eu morava, né? Hoje eu moro num lugar onde eu tenho toda uma estrutura interna de academia, de piscina, sauna, mercado dentro. Então eu não preciso sair daqui para nada. E eu tenho um salão de cabeleireiro, né? Até para ir pro salão dá preguiça, porque eu gosto de estar aqui, né? Tô me adaptando ainda. Meus bichinhos estão se adaptando. O Lelinho, meu gato, super se adaptou. Eu fiquei muito preocupada com a adaptação dele, porque ele nasceu lá naquele apartamento, ele já tem 12 anos, e ele ficou o dia inteiro, no primeiro dia, quase que 24 horas embaixo da pia da cozinha. Então, para ele foi muito complicado, mas hoje ele ama, gente. Ele brinca, ele corre, ele tá muito mais feliz aqui. E a minha cachorrinha começou a ter febres que não foram descobertas. Enfim, cada veterinário falou uma coisa diferente, fez exames. O mesmo exame, gente. Uma ultra abdominal dela, passando por 4 veterinários, cada um deu um diagnóstico diferente. Com a mesma outra. Então, assim, foi loucura total. E um dia eu vou gravar pra vocês, né? Eu tô fazendo tratamento com ela, um tratamento natural, com uma consultoria de uma pessoa que eu peguei aqui no YouTube e tudo mais. Perguntei, joguei, pedi espiritualidade se esse era o caminho e disse que sim. Realmente ela estava indo a óbito, praticamente. E ela tá se recuperando muito bem, graças a meu pai Omolu, que tem grande influência nisso, porque eu pedi muito e eu tô vendo resultado, né? Então, continuo pedindo sempre para as pessoas de boa energia, pessoas de boas energias, pessoas de luz, pessoas que realmente têm empatia pelos animais. Que eu sei que ela é idosa, né, gente? Ela tem 12 aninhos, mas se ela puder ficar mais um tempinho comigo, ou que seja o momento dela partir, que eu falo para a espiritualidade, que ela não vá sofrendo e que ela vá em paz, que ela faça uma passagem bonita, porque ela recebeu muito amor nessa encarnação. Então, esse é o meu pedido da espiritualidade, e nas condições que ela estava, eu não aceitava. Eu falei, não aceito que ela parta nessas condições. Ela ficou absolutamente desconfigurada, gente, sabe? Muito mal. E ela está se recuperando, sim. Eu estou feliz por isso. Estou feliz onde eu moro, ainda estou em fase de adaptação, mas estou num lugar muito melhor. E o apartamento antigo realmente foi. Agora não tem como voltar mais para lá, gente. Agora aqui é a minha morada oficial, também não tem como desistir. E aos pouquinhos eu tô colocando do meu jeito, e é sobre isso, tá? Então a minha mensagem final é sobre isso. Por mais que você esteja passando ciclos repetitivos, negativos na sua vida, questione a espiritualidade de forma diferente. Por que que eu estou precisando passar por esse ciclo repetitivo? O que eu ainda não aprendi? Porque a espiritualidade não vai te deixar sem resposta. Algum aprendizado você vai tirar disso? Claro. Tem gente que está muitos anos passando pela mesma aprovação, mesma dificuldade, e as pessoas te culpam, né? Muito provavelmente, assim, as pessoas falam, mas é você que é problemática, você não é possível que tá todo mundo errado e você que tá certo. Acontece, gente. Mas só quem tá dentro da situação é que sabe realmente de fato o que acontece. Principalmente quem grava conteúdo na internet, a gente não passa para vocês nem 10% da situação aqui, de fato. E reflita. Antes de você pegar um problema para você, mesmo que você tenha bom coração, mesmo que você tenha boa intenção, seja espiritualmente, seja humanamente, eu quero ser humana nessa situação. Eu vou fazer o meu melhor. Às vezes não vale a pena. Não vale. Porque quem vai sair em desvantagem é você. E com sequelas. Porque as sequelas ficam. Dessa vez foi muito pesada. Ao ponto de eu precisar me mudar com urgência por ser taxada como a moça que aconteceu lá na casa dela. E a gente sabe como ninguém, né? Tanto eu como vocês que me acompanham aqui, que existe a intolerância religiosa, sim. Né? Eu fui evangélica há muitos anos. A maioria dos meus vizinhos sabiam que eu era evangélica.
Então, a transição de religião ainda existe essa questão do racismo religioso, a verdade é essa, né? Muita gente fala, isso é frescura, não existe. 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 Então, as pessoas associam, infelizmente associam, é por causa da religião dela que aconteceu isso. E eu tenho certeza que não, porque eu tenho certeza que se meu Exu não falasse e eu não tivesse obedecido, porque eu perguntei por que o senhor precisa desse trabalho, ele falou, não, você não precisa saber. E eu sempre fui muito obediente às minhas entidades. Eu fiz sem saber o porquê, eu não tinha noção do que ia acontecer. E eu passei por essa situação, poderia ter acontecido pior, a pessoa tá vivendo a sua vida, né? E se eu não dissesse o não na hora certa, chega, na verdade foi o chega, basta, só até aqui. Aí você não presta. Com certeza haveria uma outra tentativa e com certeza aconteceria o pior, isso é fato. E aí daria um grande problema para mim, judicialmente, enfim. Então é isso, gente, repensem. Ser boazinha demais vale a pena? Abraçar os problemas vale a pena? Dos outros, né? Você já tem os seus, foca na sua vida, foca na sua espiritualidade. Foca quando seu guia falar assim, faz isso, mesmo sem entender, obedeça. Eu precisei talvez passar por essa experiência, talvez, mas as sequelas ficam. E eu tô nesse processo, né? Eu tô tentando gravar vídeo pro YouTube, tô tentando atualizar o outro canal. Peço a vocês que se inscrevam lá no canal Cartas da Tatá, que é o foco que eu quero realmente entrar, que é nessa questão de tiragens, de egrégora, né, dos signos, que eu vou deixar aqui no link, o link na descrição desse vídeo. E eu vou começar a aparecer nos vídeos, né? Os 3 meses eu gravei só mostrando as cartas, eu não aparecia nos vídeos porque eu não tinha condições, não queria me arrumar, gente, não queria me arrumar para aparecer no vídeo, para vocês sentirem a energia de como eu estava comigo mesma. Então, eu vou começar a aparecer nos vídeos, vou começar a interagir com vocês, quero trazer um estilo diferente de tiragens, né? Eu sei que existem vários outros canais grandes aqui no YouTube, é difícil crescer num nicho novo, mas quem gosta é um recado da espiritualidade, tem um pouco a ver com a nossa pegada aqui. Pode ser que eu não esteja aqui tão constante, mas eu quero estar lá o máximo que eu puder. Por enquanto, é só uma tiragem por mês, mas se eu puder, eu vou levando um pouquinho mais, né? A questão é se encaixar. São muitas coisas, gente. É mudança, é salão, eu tenho que entregar os jogos de segunda a sexta-feira, enfim, gravar vídeo pro YouTube. Não dá, né? Mas eu consigo dar um jeitinho e vou adaptando aqui. Então, eu também estou no processo de desintoxicação de muitas coisas da religião que eu vou trazer para vocês em outro vídeo, tá? E é sobre isso. Repensem, ser boazinha demais não vale a pena. Porque, no final das contas, quem não presta é você. Se coloque sempre em primeiro lugar, tá bom, meu amor? Beijo, minhas divas e meus divos. Espero ter ajudado alguém. Eu não sei se esse bate-papo foi agregador para alguém. Se foi, deixe nos comentários, deixe o seu like nesse vídeo. Enfim, se não quiser comentar nada também, não comente. Mas sempre fortalece, né? De alguma forma. Muito obrigada a todos vocês. O vídeo ficou longo, hein? Achei que ia ser curtinho. E é isso, vida que segue. Logo em breve farei vlogs por aqui. É que eu quase não consigo sair de casa, gente. Mas quando eu saio, eu gravo uns stories lá de vez em quando. Lá na rede vizinha, digamos assim. Muito beijo pra vocês, muita axé. A gente se vê logo em breve. Tchau, tchau.